Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre a Mundaka Upanishad, conforme os comentários de Swami Paramarthananda. Bem, no último encontro, o Swami ele estava capitalizando esse último mantra que a gente viu, né? Que é esse autorrefulgente Purusha não tem forma, existindo dentro e fora, e é não nascido. É sem prana e sem mente, é puro e além do não manifesto. Então, aqui, existindo dentro e fora, né? Quando o estudante ele compreende que ele existe dentro e fora, ele compreende que ele só pode ser o Purusha, não tem outra alternativa para ele. Então, ele entrou na visão final. Agora é questão dele sedimentar isso. Essa questão da gente ver um dentro e um fora é por causa daquilo que muitos textos chamam de adjuntos limitantes. O que é um adjunto limitante? O corpo é um adjunto limitante, a mente é um adjunto limitante. O Ananda Maya Kosha, que seria uma pressão forte em cima do Jiva para que ele se sinta o tempo todo feliz e que é o motor de todas as buscas do Jiva, também é um adjunto limitante. É claro que o adjunto limitante, para ser chamado de limitante, ele vai ter que estar aí apoiado pela, falando em termos positivos, pela ignorância do estudante, né? Então, o estudante ignora e aí ele toma em conta o adjunto limitante como algo existente, né? É, eu vi um comentário muito interessante. Eu acho que o comentarista Swami Garbinananda, lá da Fundação Ramakrishna, ele explicou isso de um jeito muito elegante, exatamente com relação a esse primeiro mantra que a gente viu anteriormente. Ele está comentando esse mantra? Sim, é o primeiro mantra. É aquele que a gente viu lá em cima, né? Dois, um. Cadê ele aqui? É esse anterior, olha. Tal é a verdade. Assim como do fogo ardente saem milhares de centelhas similares ao próprio fogo, os vários seres nascem do imperecível, o adorável, ó meu querido discípulo, e também a ele retornam. Bem, o comentário dele é muito interessante. Ele diz assim, ó, o que ele diz aqui é que se você tomar como base um monte de potes e comparar o espaço dentro e fora, é a mesma situação do Jiva. O Jiva só se dá conta disso quando ele percebe que não há uma diferença entre o que ele chamaria de Atman e o Paramatma, que é a consciência vista do ponto de vista do Atman. Na verdade, eles são os mesmos. O que dá isso é a ignorância do estudante, né? O estudante é como se ele fosse aquele espaço encarcerado dentro do pote. E pior, ele acha que o pote também é ele, né? O pote define ele, quando na verdade é ele quem define o pote, né? Então, onde é que isso está repousando? É no fato da pessoa olhar esses adjuntos limitantes e compreender deles exatamente isso, que eles existem por si mesmos. Então, ela diz: eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou minhas crenças, etc. e tal. Até que ela perceba que isso é meramente o adjunto, essa é que é a história de todo o ensino do Vedanta, né? Essa é a comparação que ele fez aqui, que eu achei bacana. Deixa eu ver aqui.
Ó, ó, esses diferentes espaços vazios, né? Esses circunscritos pelos potes, eles parecem que surgem do espaço em conformidade com as diferenças nesses adjuntos limitantes. Tipo, os adjuntos limitantes são os potes. É da mesma forma que essas criaturas, elas se originam de acordo com a criação sob vários nomes e formas, né? Em relação aos corpos que são seus adjuntos limitantes. E nisso de novo. E esse é o imutável. Eles mergem seguindo a dissolução dos corpos, que são seus adjuntos limitantes, como se fossem essas diferentes aberturas de uns potes que estão se desintegrando, né? Então, assim como você leva em conta a origem de solução dessas diferentes cavidades em cada pote, esse espaço parece ser uma causa devido à presença do adjunto limitante. O que ele quer dizer aqui? É quando você enxerga o adjunto limitante como tendo uma existência própria, é que você vai procurar uma causa. E em relação à causa, vai te ser dado o efeito. É sobre o que esse primeiro mantra está falando. É o que a gente fala aqui às vezes, né? Como o Shaunaka chegou para o Angirazu, o professor, com uma pergunta, né, onde cabia a relação de causa e efeito, o que o professor fez? O professor consertou primeiro a visão dele de causa e efeito. Ele disse assim: Olha, Shaunaka, o que você está procurando, na verdade, é a causa disso aqui. Por que ele falou isso? Porque Shaunaka está ainda na visão de que ele é um karma yogi, de que ele é um agente, ele está identificado com o corpo e com a mente, né? Ele é um bhakta, ele é aquele que é um devoto, que está agindo em prol do divino. Então, o que o Shaunaka está trazendo ele? Primeiro, arrumou essa relação de causa e efeito dele. Essas nuances do método do Vedanta é que tem que ser compreendidos para que o aluno use. Então, o que o Vedanta faz? Estabelecendo relações de causa e efeito, que na visão final, como ocorre no Manduka, simplesmente vão ser consumidas pelo ensino, não vai ter essa relação de causa e efeito. O Vedanta faz isso para ele chegar no ponto de compreensão do aluno, ele vê aonde o aluno está e ele arruma aquele ponto de compreensão de um modo que possa ser conducivo ao ensino do Vedanta. Quando o Shaunaka ele chega para o professor e diz assim: o que é aquilo que, uma vez conhecido, torna todo o demais conhecido? Repare que ele está dizendo aquilo e todos. Então, ele está vendo aquilo e todos. Ele está numa visão dual. É isso que o professor compreendeu, né? O que é aquilo que, uma vez eu conheço tudo? Ele diz: puxa, esse cara está me trazendo aqui o modo como ele vê a dualidade. Então, o que vai ser feito aqui? Eu primeiro vou explicar para ele que o que ele está procurando é a causa de todas essas coisas que ele está querendo ver, né? Mas nesse íntere, ele ainda não vai compreender a relação de identidade entre ele e essa suposta causa. Quando ele compreender isso, ele vai ver que mesmo esse Criador e essas criaturas são sobreposições sem realidade própria. São sobreposições sem realidade própria em cima da mesma natureza dele. Ele é a consciência, só existe consciência, só existe Brahman. É isso que o professor vai mostrar para ele. Mas primeiro tem que arrumar a mente dele, para que a mente dele trabalhe nesse ensino. Por isso que o Vedanta ele vai lidando com categorias que depois ele dispensa. E algumas pessoas não entendem. Ah, mas esse ensino é estranho, ele fala uma coisa, depois ele nega. Às vezes a gente vê isso na mesma Upanishad. Ela toca de um ponto dual e depois ela nega o que ela falou. Depois ela volta para aquele ponto e toca de novo. Ou seja, a pessoa realmente ela tem uma necessidade de alguém que explique isso. É por isso que a gente está aqui lendo o Swami Paramartananda. Ele conduz muito bem isso. Vocês compreenderam essas noções? Isso é importante a beça. Não sei se o que traz cada um aqui
é um mote, é uma força da mesma natureza do Shaunaka. Não sei se é colocado assim para cada um, né? Para mim, eu, quando cheguei a esse ensino, eu estava obcecado com a existência. Eu estava, meu Deus, o que que é existência? Eu não estava interessado em relações de causa e efeito, né? Então, para mim, a abordagem que coube foi um pouquinho diferente dessa, né? Mas para quem tem essa visão de que há Deus e que há coisas, essa abordagem na Mundaka, ela é espetacular, ela é extraordinária. O estudante não precisa ficar vendo um monte de Upanishads e escrituras. Ele tem que, através do estudo dele, ver mais ou menos onde ele está e encontrar esse espelho adequado numa determinada escritura, não é? Então, é por isso que essa situação do aluno em relação a ele mesmo é facilitada pelo ensino. Porque aí o aluno pergunta, a gente já falou várias vezes isso também, por que que eu estou tendo que aprender tudo isso? Para dizer que eu sou consciência? Não, não é para dizer que isso é consciência, é para compreender que você é consciência. É muito diferente uma coisa da outra. Aqui a gente está entrando em delicadezas de raciocínio, né, de concepções. Muitas vezes o aluno ele só se dá conta da importância, da potência das convicções mais profundas dele e as mais delicadas, as mais sutis, quando ele entra em contato com o Vedanta. Aí ele vê a força das convicções dele. No dia a dia, caído no samsara, ele não tem nem tempo de estudar isso, de se deter nisso, né? Então, uma pessoa que está dizendo que a identidade dela é uma crença, é um corpo, é uma mente, ela muitas vezes não está vendo como é que isso está escondido em camadas muito sutis do intelecto dela, da compreensão, né? Então, quando a pessoa vai estudando, ela tem que ir escrutinizando o intelecto dela. Do jeito que essa Upanishad está colocando aqui, isso aqui é uma dúvida minha? Se não for, você acompanha o Upanishad, até que uma hora você encontra uma Upanishad que realmente ela toca naquele ponto aí onde você está. Aí você, opa, é isso. É aqui que eu estou agarrado. Né? O Shaunaka estava agarrado nisso. O que é aquilo que eu conheço e conheço todo demais? Aí o Anguiras, ele diz, puxa, vamos arrumar a relação de causa e efeito dele. A partir daí eu vou conseguir conduzir ele. Então, ele já vai conduzindo, demolindo as convicções que o Shaunaka tem. Quer ver? Olha que interessante. Ó, vamos para o mantra 2, porque o mantra um ele estabeleceu uma causa de efeito. Mas a gente chegou no mantra 2, né? Olha só o que diz o mantra 2, que bacana. O mantra 2 ele vai começar a desequilibrar isso. Olha só. O mantra 2, o autorrefulgente Purusha não tem forma, existe dentro e fora. Aí começa a complicar a relação de causa e efeito. Como assim? Então, o que que ele cria é real, não é real? Ele é não nascido, ele é sem prana, né? Ele não está lidando com esses movimentos que caracterizam as funções do mundo. Ele não tem mente. Ele é puro, ele é além do não manifesto. Puro aqui quer dizer que ele é intocado pelas variações que ocorrem em Mítia. Eu falei isso no encontro passado, eu falo de novo. As pessoas às vezes leem puro e elas trazem isso para uma concepção básica delas. Ah, Deus é puro, e eles acabam confundindo isso com uma coisa moral, né? É moral, entendeu? Tá dentro aí das injunções de várias escrituras do planeta. Isso pode ser também, mas o fundamental de puro é que ele é intocado por qualquer coisa que ocorra no manifesto, seja sutil ou não. Ele é intocado, ele não tem nódo, é uma outra expressão que as escrituras usam, tá? Então agora no mantra 2, se você olhar bem, ele está começando a negar, né? Aqui está inserido a negação de uma relação de causa e efeito. Ele existe dentro e fora. O que que é real? O que que não é real? Ele é puro, ele não tem mente, está fora da mente. A mente é que está dentro dele. Isso tudo vai ter que ser explicado, né? Então, no último encontro, a gente viu as quatro naturezas,
as quatro naturezas originais que caracterizam a natureza original de Deus, os Swarupas, né? A gente viu que era Sat, existência, Chit, consciência, Ananda, que seria felicidade, e Ananta. Ananta com T é ilimitação. A ilimitação, a base dela, ela é que dá essa característica de puro, né? Ele não está limitado por nada. Puro, não tem nódoa nenhuma na manifestação, ou ele é ilimitado, não é limitado por absolutamente nada. Nada o tinge, nada o toca, né? A gente viu até aqui no último encontro. Aí agora, dada essa natureza pura e simples de Deus, né? Sem estar misturado com os atributos que a gente vê em Mítica, que aí a gente vai se referir de outra forma, conforme a gente viu na aula anterior. Dado isso, que é a natureza original, aí agora o Swami vai fazer o quê? O Swami, ele falou dos quatro Swarupas, dos quatro que caracterizam a natureza original de Deus, sem você comparar ela com a manifestação, e agora as cinco características dele. Ele fica aqui, como faremos? Se você vier para o Upanishad, vai ter que usar o seu cérebro, ou seja, você vai ter que usar tremendamente sua capacidade de discernimento. Frente a quê? Frente aos aspectos que você ignora de você mesmo. É isso que você vai ter que discernir. Esse é o Nididhyasana. Você vai ter que discernir isso em cada experiência que você for tendo no seu dia a dia. Aí ele diz aqui, vamos recordar quais são as cinco características? Olha só, ele começa, né? O que que ele coloca aqui? Primeira característica, a consciência não é uma parte, ela não é um produto e não é uma propriedade do corpo. Então, o que que ele está fazendo com esse adjunto limitante? Ele está tirando. Ele está dizendo: olha, isso aqui não tem influência nenhuma na consciência. Eu tinha dado o exemplo do luar. O luar não é parte da Lua. Olha só, o luar não é parte da Lua. Ele não é um produto da Lua e nem é uma propriedade da Lua. O luar, ele aparece oriundo da Lua. Ele precisa da Lua para que ele ocorra, mas ele não é parte da Lua, né? A Lua não tem o luar. A fonte do luar é somente o Sol. Sem Sol, não tem luar. Não há condição, não tem nada relativo ao luar. Por isso que ele diz, não é um produto da Lua, e muito menos uma propriedade da Lua. A Lua, né, refletindo os raios solares é que fazem esse conjunto capaz de gerar o luar. Então você vê que a Lua sem o Sol, ela não tem nada a ver com o luar. Sem o Sol, a Lua não produz luar. Mas a Lua está lá? Tá, mas não produz nada. Cadê o luar sem o Sol? Né? Ninguém jamais ia ter essa palavra, luar. Tá? Então ele usou esse exemplo da Lua. Isso aqui é muito importante, porque no futuro, em outras escrituras, você vai dizer assim: o intelecto humano, a mente é o intelecto? O Atman é o intelecto? Intelecto e mente, tudo isso detém o Atman? O Atman tem mente? Aí a gente vai dizer assim, não. Isso algumas escrituras chamam de Chidabhasa, o refletido. Imagina que o seu intelecto, ele é essa lua aqui. E para ele exercer a capacidade discriminativa dele, para ele iluminar o cenário da sua experiência diária, aí sim. Aí o que que tem ali, batendo nele? Você. Você que está incidindo sobre ele, iluminando ele, de modo que ele evidencie, né, o seu juízo crítico em cima de cada experiência, né? E o que que a pessoa faz? Aí ela compreende, ela diz assim: caramba, então, muito embora o conhecimento venha no intelecto, né, ele é um conhecimento de algo que não é limitado pelo intelecto. Isso pode criar uma confusão danada. As pessoas dizem assim: se a consciência ela é tão além de tudo, então não tem raciocínio nenhum que alcança ela. Então não tem conhecimento dela, porque eu já sou isso. Aí o Vedanta diz assim: não, calma aí, peraí. Você saber
que você é você mesmo, você saber que você é a consciência é um conhecimento como qualquer outro. Só que o modo como ele funciona é diferente. Não é um conhecimento que esteja retido pela mente. A mente é meramente um espelho onde esse conhecimento bate. Onde esse conhecimento bate e cai em você como se fosse uma ficha, como se fosse uma inspiração, uma revelação. Você não precisa de algo para explicar isso. Você precisa de algo para explicar aquilo que você não é, para que esse reflexo batendo ali não seja confundido com você mesmo. Quando o indivíduo ele toma o reflexo da consciência por ele mesmo, ele não está olhando bem, e aí ele vai dar direito, sabe a quê? A um cara que diz assim, eu sou iluminado, né? Ou seja, é o famoso ego iluminado. A iluminação ocorreu comigo. Não, só tem iluminação o tempo todo. É uma questão do intelecto se dar conta disso. Quando ele está maduro, quando ele já está com capacidade de discernir o que, que não é, essa compreensão pode ocorrer com muito mais facilidade. Então, esse reconhecimento do que você é o conhecimento, ele é sim um conhecimento. E ele ocorre na mente, através do intelecto. Embora não seja um conhecimento manipulado pela mente, conforme ela manipula os outros conhecimentos, onde ela vai vendo os objetos e vai dizendo: isso é um copo, isso é o meu pensamento. Não, a revelação ela vem como um tijolo, é súbita, pum, é o que que você é, você não é nada disso. É um conhecimento que está lá na mente. É a mente que reconhece isso, né? Ou seja, quem ilumina é o Jiva. O Vedanta deixa isso claríssimo. O Jiva que ilumina, ele vira um Jiva Mukta, né? Ele está liberado desses adjuntos limitantes que a gente falou lá em cima. Nessa hora, a ideia de dentro e fora, ela termina. Não há mais relação de causa e efeito. Então, em última instância, é aquilo que alguns autores falam: nada nunca aconteceu, só tem consciência o tempo todo. O resto são apenas movimentos aparentes na consciência que, uma vez terminados, são engolidos, né, pela própria consciência, por assim dizer, né? Então, olha aqui, a consciência não é uma parte, ela não é um produto ou uma propriedade do corpo, né? Ele está falando aqui do corpo, mas ele vai continuar. Eu tinha dado o exemplo do luar. O luar não é parte da Lua, nem um produto da Lua ou uma propriedade da Lua. Quando você for ver um luar, dá uma olhada na Lua e veja que é assim mesmo. A consciência é um princípio independente que permeia e anima o corpo. Permeia, ela não está fora do corpo, tá? Então, você vê um cadáver, está cheio de consciência lá. O que que não tem mais lá é o corpo sutil com o prana, né? A partir de agora, nesse ambiente da consciência, que é o único que existe, vai começar a ocorrer a putrefação do cadáver, né? O cadáver vai ser devorado, mas está cheio de vida lá comendo ele, bactérias, protozoários, né? A atividade continua, né? Então, ela permeia e anima o corpo, assim como o luar é um princípio independente que se espalha sobre a Lua. Ele está sobre a Lua, é o luar que está sobre a Lua, mas ele não é da Lua. E aí ele brinca aqui, ele fala, ó, para os alunos dele, que são indianos, pronuncie corretamente o da, né? Por que que ele fala isso? Porque ele está levando em conta o sotaque indiano, chamando atenção para a pronúncia correta do inglês, de modo a evitar confusões entre off, que é em inglês da, e on, sobre. Porque o indiano, às vezes, ele fala nasalado pela articulação dele. Então, o off dele sai quase ovo, ovo. Aí o some fica implicando com o sotaque dos alunos dele. Pronuncie corretamente o da. Fala direito, senão você vai criar uma confusão danada. O luar está na Lua, mas ele não é da Lua. A consciência está no corpo, mas é um princípio independente que permeia e anima o corpo. Tudo isso aqui é para a pessoa contemplar mesmo no dia a dia dela. A consciência, né, terceira característica muito importante, não é limitada pelos contornos do corpo. A consciência pervade todos os corpos.
e também pervade o que que há entre eles. É por isso que nós a chamamos de Chidambaram. Outro nome para Nataraja, né, é o Shiva Nataraja, o dançarino cósmico, é Chidambaram. Ambaraha significa a caixa, o espaço. Chidambaraha significa Chidakasha. Chidakasha significa o quê? Uma consciência similar, equivalente ao espaço. Por que que ele usa espaço? Porque o espaço não está no seu campo de percepção. Mas você já viu que coisa interessante? Embora você não possa sentir o espaço, o máximo que você sente parecido com o espaço é o vento através do seu tato, da pele, etc. Você reparou que você não consegue negar o espaço? Os móveis estão na sala. Tirando os móveis, o que que sobra? Ah, só sobra o espaço que tinha antes. Aí ele diz assim: consciência similar ao espaço. Como não dá para dizer o que que é consciência? Você tenta encontrar palavras que te aproximem disso, né? Você vai refinando sua capacidade de discernimento. O que que ele está querendo dizer para o seu intelecto, que é extremamente sutil? E provavelmente o que que ele está indicando aqui, para um estudante que está pegando isso pela primeira vez, é que não é um objeto que a consciência compreenda. É mais sutil, quer dizer, que a consciência não, que a mente compreenda. É mais sutil do que qualquer coisa que a mente possa compreender. A mente, através dos sentidos, ela mal consegue elaborar o espaço. Imagina a consciência, que também abarca o espaço, conforme a gente lida com ele aqui nessa dimensão. Que é Nataraja? Dizemos que ele está no Tidambaram. Mas o que é que o Vedanta diz? Nataraja, o que é o Tidambaram? Não é um Deus localizável, não é uma localização. Essa é a visão dual. Nataraja está lá dançando em algum local do cosmos. Não, isso é uma representação. O Vedanta diz assim: não, cara, Nataraja não é um Deus, não é um Deus localizável. Deus não é localizável, ele é não localizável. É o princípio consciência semelhante ao espaço. Agora, olha só, o que que quer dizer semelhante ao espaço? O Swami ele está esmiuçando o conceito dele. Ó. Semelhante ao espaço implica o quê? Todo lugar. Todo lugar como? Dentro e fora. Você está olhando o seu corpo? Então, o que que ele está querendo dizer aqui? Que a consciência permeia o interior do seu corpo e tudo que está fora dele, a mesma consciência. A consciência não é limitada pelos contornos do corpo. Qual é a quarta característica? A consciência continua a existir mesmo depois de o corpo, o cérebro, etc., perecerem. A ciência moderna pensa que o cérebro é que gera consciência. O Vedanta diz que o cérebro não tem como gerar consciência. O cérebro pode somente manifestar consciência através das funções de discernimento, as funções de compreensão, as funções emocionais, tudo isso para o Vedanta é mente, né? Aí ele pode manifestar isso aqui, mas a ciência faz uma confusão danada entre mente e consciência. Para ela, tudo isso é gerado pelo cérebro. E ela diz, muitas vezes, ela equivale mente à consciência. Se você pegar um professor de Vedanta e bota ele para conversar com um cientista, às vezes tem. Você tem conversas desses professores com cientistas, com neurocientistas. A primeira coisa que o professor de Vedanta tenta fazer é trazer o neurocientista para o modo como ele, Vedanta, está enxergando aquela situação, né? É a primeira coisa, para ter um ponto de diálogo em comum. Quando o cérebro desaparecer, a consciência permanecerá, mas ela não será manifesta. Ela precisa desse adjunto para ser manifesta nesse mundo de transações, né? Nesse Vyavararaka. A consciência continua, só que não manifesta. Assim como, mesmo se você remover a Lua, o luar não vai desaparecer. O luar continua a existir, mas nós vamos nos referir a ele de outra forma. Qual? Qual é o nome original do luar? Luz do Sol. Esse que é o nome original do luar, luz do Sol.
você não vai mais ter o que a gente chamaria de luar, mas aquela incidência de luz ali na Lua vai continuar existindo. Qual é? É a própria luz do Sol. Você tira a sua mente, você vai continuar existindo. Só que agora você não vai mais dizer assim, eu sou consciente, né? Não, você vai dizer, eu sou consciência. Não tem mais mente. A consciência, ela se autodefine, ela é autoluminosa, né? Ou seja, ela é ciente de si mesma. Tem um estado iógico, que é o Nirvikalpa Samadhi. Quem já entrou nisso, muitas pessoas entram nisso e nem sabem que é isso. Porque o Nirvikalpa Samadhi ele é muito inusitado. Você não sabe que entrou nele, você não sabe que está nele, e só sabe que tudo isso ocorreu quando você sai dele. Aí você vê, caramba, eu estava lá o tempo todo, sem dúvida era eu, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Por que não sabia o que estava acontecendo? Porque a mente fica desligada. Ali é só você como consciência. O problema do Nirvikalpa Samadhi, se é que tem um, é que como a mente não está funcionando, ele não vira um conhecimento, né? Você não tem ali a sua capacidade de assimilar conhecimento meramente estando no Nirvikalpa Samadhi. Alguém tem que te explicar o que ocorreu. Olha, isso que ocorreu com você é o Nirvikalpa Samadhi. Aí você começa a usar isso como conhecimento. A pessoa te explica no estado de vigília, né? Então a gente vai se referir pelo nome original. Qual é? Luz do Sol. E da mesma forma, quando o cérebro desaparecer, esse Jivatma será nomeado não como Jivatma, mas como Paramatma e estará sempre presente, a consciência. Portanto, a consciência continua a sobreviver. Continuar a sobreviver é só força de expressão, tá? É inadequado falar isso. Mesmo depois de todo o universo, incluindo o tempo e espaço, chegar ao fim, né? Então, Satya e Anantam Brahma continua. Aquele Brahman, que ele é a verdade, que ele é o puro conhecimento e que ele é ilimitado, continua. O puro conhecimento de quê? De si mesmo, tá? É a verdade que é ele mesmo. É o puro conhecimento de si mesmo, que é ele mesmo. Ele não precisa de nada para saber que é ele que está lá. Que nem no Nirvikalpa Samadhi, você não precisa de nada para saber que era você lá o tempo todo, né? Anantam é aquele que é ilimitado, é aquele que é imaculado, é aquele que não tem nódoa, é aquele que não é limitado por nada, porque na consciência não tem nada a não ser ela. Essa é a visão final. Então, esse continua. A consciência é toda pervasiva, não há dentro, não há fora. É um outro modo de dizer que não há dentro e fora. O dentro e o fora são meramente oriundos do programa básico do Jiva. O programa básico do Jiva é um programa que alimenta a compreensão dele com inputs sensoriais. E os seus inputs sensoriais vão te dar noção de um dentro e fora. Eles vão te dar essa noção. Mas se você investigar eles detalhadamente, nem eles. Eu já falei de uma investigação aqui muito interessante. Eu vou repetir ela aqui. A consciência é toda pervasiva, a consciência é eterna. Número 5. Então, por fim, essa consciência pura continuará a existir, mesmo na ausência do mundo material, né? O mundo material está ausente, é o pralaya, né? Ele sumiu, tá? É o pralaya e é, por exemplo, quando você cai no sono profundo, né? Sumiu o seu mundo. Cadê o seu mundo? Eu, minhas ideias, minha identificação, minha história sumiu. Então, ela continua a existir mesmo na ausência do mundo material. A pura consciência continuará a existir, mas ela não vai estar disponível para transações, porque as transações requerem o quê? Requerem tempo, espaço e dualidade. Depois do Pralayam, o que continuará quando o mundo todo se recolher, né? A consciência não transacional continua. Qual é uma experiência sensorial que a pessoa pode fazer para ver que
Isolando esse sentido, você vê que nem ele consegue te dar uma noção de dentro e fora. A gente já falou dessa experiência várias vezes, eu sempre falo dela. Eu aprendi isso com um cara lá do Sul, chamado Satya Prem. Ele deve ter aprendido com alguém. Essa experiência é muito bacana, olha, porque ela é uma investigação no modo como a sua mente monta as impressões de localização no espaço-tempo. Você senta num lugar e deixa o seu braço apoiado numa mesa. Aí você fecha os seus olhos. Aí você vai focar o ponto de contato entre o seu braço e a mesa. É isso que você vai ficar fazendo. E você vai ficar ao mesmo tempo de olho no que está vindo à sua mente. Vai vir um monte de conhecimentos imagéticos. Conhecimentos imagéticos são aqueles conhecimentos que, nesse caso, vão te dar uma noção de espaço, de definição de espaço, onde começa um e começa outro. No começo, esse conhecimento que está chegando à sua mente, ele vai vir acompanhado de uma imagem. É uma imagem que você não está vendo, né? Mas você tem ela de memória. O meu braço está apoiado na mesa, e a minha mesa é assim, assim, o meu braço é assim, assim, e eu estou sentindo a mesa no meu braço. Isso é uma imagem, é assim que você está ajudando o tato. Você está ajudando o tato a ele construir uma definição entre a mesa e o seu braço. Quando você, depois de muitas vezes, aprender a isolar essa imagem do sentido puro que está sendo trazido ali, você vai ver que o tato não te dá noção de limite entre uma superfície e a outra. Fica uma coisa fofa, informe, indefinível. Aí você compreende que a única coisa que o tato te dá é textura. Ele te dá textura. Mas essa impressão de textura não basta para te dar uma diferença entre um corpo e o outro. Isso tudo é construído pelo conjunto das suas impressões sensoriais, analisadas pelas suas experiências passadas que você teve na mente. Quando você constrói a imagem do braço e você está de olhos fechados, e o que você está usando? Você está usando a sua memória, que muitos livros de Vedanta botam como mais uma função da mente. A gente usa aqui três nessa Samparadaya, mas muitos usam a memória por causa dessa importância dela. Ela é usada para definir. Quando você não tem memória, os sentidos te pregam altas peças, fazem você errar a avaliação. Você vê um navio ao longe no oceano, você se perde, você não tem parâmetro. Quantas vezes a visão te engana? Quantas vezes a audição te engana? Quantas vezes o olfato, o paladar te engana? Ah, mas o tato. Então, eu estou dando uma experiência que eu aprendi, que ela vai te mostrar que nem o tato é capaz de te dar claramente uma noção espacial definida. Os outros sentidos a gente sabe que não dão mesmo. Agora, o tato faz essa experiência, vai treinando. Quando você conseguir separar meramente aquela impressão que vem do contato, né? Que vem, não é do contato da sua pele com a mesa, não. É o que acontece com o seu sentido do tato quando isso ocorre. São coisas bem diferentes, né? Ocorre uma deformidade na pele e isso é sinalizado pelo o seu equipamento sensorial. É só isso que ocorre. Essa deformação na pele, se você isolá-la bem, ela não te dá uma noção de espaço, de divisão entre o teu braço e a mesa. Faça essa experiência para você ver. É uma coisa estranha, fica algo amorfo. Parece que eles estão se interpenetrando. Você só vê uma massa de contato, só isso. Não te dá uma ideia de que aqui termina uma superfície e aqui começa a outra. Você não tem uma clareza sobre superfície em contato com superfície. É uma das experiências sensoriais mais surpreendentes que eu já vivi na minha vida. E com base nisso, a gente constrói essa ideia de dentro e fora, né? Aí fica essa história, presença do mundo, ausência do mundo, espaço, tempo, tudo isso é treino, tudo isso é o programa do Jiva. O programa do Jiva traz isso. E no programa do Jiva traz também uma função, na verdade, várias funções mentais
que, se forem devidamente avaliadas por um intelecto treinado num método desse, como é o Vedanta, vai te mostrar que isso é meramente uma construção. Ah, mas todo mundo vê assim. Claro, o programa é o mesmo, né? Do mesmo jeito que todas as pacas do mundo, no Brasil, em outros lugares, saem de noite para tomar água, né? É a mesma coisa. Não quer dizer que pelo fato de que ocorreu com um, não vai deixar de ocorrer com o outro, não. Essa experiência continua, só que você sabe que ela é toda construída. Por quê? Pelo equipamento que você está usando. Você está usando um corpo sutil, né? O Sukshma Sarira, ele tem esses atributos, ele se desenvolve desse jeito. Isso aqui é um estudo de como o seu corpo sutil funciona. O Vedanta faz isso. Ele estuda isso minuciosamente. Então, como é que o Swami continua? Esta consciência não transacional eterna, onipresente e vivificante, Chaitanyam, né? É ela que é a vida, ela que é a eletricidade em si, né? Que depois origina o que nós chamamos de vida, é a natureza original de Bhagavan. Olha que interessante aqui, ó. Essa consciência não transacional. Bom, ele está falando de que consciência? Ele está falando da consciência em si. Ele não está falando da consciência em relação à manifestação. Lembra? Ele falou disso no começo e agora ele falou os quatro swarupas e as cinco características dessa natureza pura de Deus. O que é essa natureza pura de Deus? É quando não há mundo manifesto, tá? Então, essa consciência não transacional. Agora, essa consciência não transacional, ela está sempre aí, tá? Está sempre aí. O que ele está tratando aqui é de um modo de apresentar a sua natureza, a nossa natureza, de um modo onde não esteja relacionado a nada. Porque em toda transação você vai continuar vendo fundamentalmente a consciência. Só que agora, se valendo dela mesma como um monte de namarupas, de nomes e formas, para o mundo transacional. Isso para não gerar confusão, né? A pessoa diz assim, pô, mas então a consciência é uma coisa e na hora que ela atua é outra? Sim e não. Para o Vedanta tudo é assim. Sim e não. É a mesma. Agora não por quê? Porque se ela não estiver aparecendo como namarupas também, né? Não tem como haver essa transação. E como é que ela faz para aparecer como Namarupas? Olha só o que ele escreveu aqui. Essa consciência não transacional é a natureza original de Bhagavan. A natureza original de Bhagavan é você. A natureza original desse Jiva aí é você. Só que olha a diferença, né? A sua natureza, né, que está embasando o Jiva e que embasa Bhagavan é a mesma. Agora, olha a diferença dos dois. Olha como é que eles têm adjuntos limitantes completamente diferentes. O adjunto limitante de você fazendo o papel de Jiva é o corpo sutil. O adjunto limitante de Bhagavan é Maya, né? E o que ocorre quando aparece Bhagavan? Ó, essa consciência não transacional é a natureza original de Bhagavan. É a natureza original de Bhagavan com o quê? O que caracteriza aqui? É essa palavra que ele botou, ó, avyākrita, nomes e formas não manifestados. Com Maya para ajudá-lo, no lugar de ter um corpo sutil, o que Bhagavan tem é Maya, né? Maya é a origem de todos os nomes e formas, inclusive o corpo sutil, que é uma forma, é um nome, né? Com Maya para ajudá-lo, Bhagavan é a consciência pura chamada Brahman. O que ele está querendo dizer aqui? É aquela equação básica, ó, Brahman é igual. Não, Bhagavan é igual a Brahman mais Maya, tá? Isso que é Bhagavan. Diva é igual a Brahman mais corpo sutil. Esse modelinho ajuda bastante a entender. Então, o Diva, ele nunca vai ser Bhagavan. Não tem como. É impossível. Eles estão usando meios operacionais completamente diferentes. É como se Bhagavan usasse um sistema operacional inatingível para o Jiva, que tem um sisteminha operacional lá bem mais limitado, mas ilimitado o suficiente
para poder entender a natureza última dele e de Bhagawan, tá? Esse Namarupa não manifestado tem que nome? Eu disse Maya, não é? Mesmo que você se esqueça de Brahman, não se esqueça de Maya. Essa pura consciência Brahman, juntamente com o Namarupa não manifestado, chamado Maya, é a causa de todo o universo. Isto é o que Bhagawan, é o que Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14, ó. A minha divina energia Maya, consistindo dos três gunas, é certamente difícil de superar, mas aqueles que se rendem a mim atravessam-na facilmente, né? Por isso que algumas vezes você vê alguns professores dizendo o seguinte: o que age, na verdade, no campo dármico? É a consciência? Não, são os três gunas, ó. O professor Arlindo gosta muito de falar assim: o que age no campo dármico, em última instância, é aquilo que você acha que é você agindo? Não, é os gunas. É o puro condicionamento dado pelas três gunas em atuação permanente. As três gunas agindo, elas agem, no seu caso, elas agem na órbita da Lua, elas agem no projeto de balística, elas agem numa interação entre dois amantes, elas agem numa aula, tudo isso é guna atuando, né? São as três gunas. Por isso que ele diz aqui, ó, minha divina energia consistindo de três gunas. Por que ela é difícil de superar? Porque na nossa ignorância, nós somos movidos pelo desejo e a gente vai acabar se deixando envolver pelo movimento dessas três energias, né? Isso é um outro enfoque que o Vedanta traz. Ele está em desacordo com alguma coisa aqui? Não, ele só é um outro modo de olhar, né? Você fica preso em Maya e deixa Brahman. Você esquece Brahman. Assim como Sita Devi foi atraída pelos servos dourados. E perdeu quem? Perdeu Rama. Isso é história de como Sita Devi foi capturada aí pelos demônios, né? Naquele épico, o Ramayana. Foi assim, né? Eles botaram essa armadilha para ela, sabiam que ela adorava esses servos, e ela acabou sendo atraída, foi lá atrás do desejo dela, atrás dessas belezas, né? E foi capturada pelos demônios. Então, todos nós perdemos Rama por causa de Kama, do desejo. O desejo chega e o nosso foco em Rama se vai. O desejo chega e você sai de si. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quando o desejo bate a sua porta, você começa a sair de si. Quando você abre a porta, você se perdeu, né? É assim que ocorre. É sempre pelo desejo. Por isso que o Buda dizia que a melhor coisa que tem é a extinção dos desejos, né? Nirvana é isso, é a extinção de desejo, visto sob esse ponto de vista daquele desejo que faz com que você saia de si mesmo. Aí como é que eu lido com o desejo? Aprendendo a largar e segurar os objetos de desejo, como Tim Maia Manda dizia. Como é que eu lido com isso? Tim Maia Manda dizia, você vai treinando a agarrar a coisa e soltar, né? Você se envolve com ela o tempo que é necessário e na hora de sair você deixa ela embora. Você tem que saber soltar. Para saber soltar, de preferência, você tem que saber quem você é, porque aí você sabe que soltar é voltar, entre aspas, para aquele ponto de onde você nunca saiu. É uma brincadeira que o pessoal da Pontar Direto gosta de usar muito, esse jogo de palavras, né? Então, veja, Kama chega e Rama se vai. Chegou o desejo, você sai do centro. Chegou o desejo, você sai do centro. Portanto, a natureza de Bhagawan é pura consciência. É a mesma sua, a mesma pura consciência. Ishvara Yanam é muito difícil. O que ele está querendo dizer aqui? Que conhecer Ishvara, o conhecimento de Ishvara, né, ele é muito difícil mesmo. Veja este mantra, né? Aí ele está falando desse mantra que ele acabou de falar aqui do Bhagavad Gita. Divyo, está ali em cima, ó.
É Karanishvaraha. Eu gosto muito desse nome. Karanishvaraha é Divyaha. Karanishvaraha é quando você olha Ishvara como a causa de tudo. Divyaha significa Chaitanya Swarupa, né? Ou seja, o que quer dizer Chaitanya Swarupa? É da natureza de Chit, consciência, ou Chaitanya. Aqui ele está usando Chit e Chaitanya com o mesmo significado, né? Não é matéria. Portanto, é somente Amurtaha. Amurtaha significa sem forma. Então a pessoa diz assim: eu vi Deus. Não, você não vê o Deus. É impossível ver Deus, né? Como você vê assim uma imagem. Impossível. Às vezes chega um grande devoto, aí diz: eu tenho visões de Deus. Sim, são apenas visões, né? Deus mesmo você não consegue ver. Você consegue saber que a sua natureza última é Deus, mas você não consegue ver. Amor Taha significa sem forma, pura consciência, tal como o espaço é sem forma. É por isso que entender Deus é difícil. E aqui começa a base de onde a gente começa a explicar as práticas devocionais. Por quê? Porque entender Deus é difícil. Aí você precisa de práticas que simplifiquem isso, né? Que te deem essa compreensão, essa relação no nível com o qual você possa lidar. É por isso que na minha palestra sobre Sivaratri, eu disse, no hinduísmo, Ishvara e Anand vem mais tarde, porque Ishvara e Anand, o conhecimento de Deus, é muito difícil. Qual é a natureza de Ishvara? Consciência sem forma. Nós não compreendemos o espaço, que seria a melhor analogia que a gente tem. Mesmo agora, para a ciência moderna, o espaço é um mistério. Quando o próprio espaço é difícil de entender, Deus, semelhante ao espaço, não pode ser compreendido, simplesmente. Não dá para tratar Deus como objeto. Para você fazer uma analogia, tenta aprender o espaço como objeto na sua mente. Vê se você consegue lidar com o espaço como você lida com esse apoiozinho aqui de copo, como você lida com uma mão. Tenta, é uma investigação no dia a dia, é interessante, né? Onde é que está aqui? Nós não compreendemos o espaço. Por isso que ele diz aqui, mesmo você usando essa analogia poderosa de Deus com o espaço, fica muito difícil, né? Porque mesmo o espaço não dá para você compreender. Imagina Deus, que é aquele que contém o espaço, né? Como sendo ele mesmo também, ele pervade o espaço. Por isso que o hinduísmo diz não ser necessário, no começo, compreender Deus. Olha que coisa interessante, olha que sabedoria. E começamos com o quê? Com a fé em Deus. Logo, o primeiro estágio do hinduísmo é a adoração de Deus com base na fé. É por isso que, quando a adoração baseada na fé acontece, o Bhakta diz claramente, ó, eu tenho fé em Deus, mas não tenho nenhuma compreensão de Deus. Olha que interessante. Eu tenho fé em Deus, mas eu sei que eu não tenho como compreender Deus. Sensacional, né? Sensacional. Já é uma mente que está ciente das suas limitações, né? E no final da puja, ele canta um belo shloka muito bonito. O que quer dizer esse shloka? Ó? Você vai encontrar esse shloka? É o 41º verso de Shiva Mahina Stotram. Ele canta assim, ó: eu estou adorando o Senhor, ó Deus, mas eu não sei realmente quem és. Não sei como és, mas eu tenho fé em ti. Portanto, o que é que eu faço? Qualquer que seja a tua forma, eu ofereço na máscara a ti. O que que eu faço? Qualquer que seja a sua forma, eu reverencio, mas eu não tenho como compreendê-lo. Não sei realmente quem és, né? Esse é o começo. A compreensão de Deus, ela vem no final, no Jnana Yoga, que é o que a gente faz aqui, onde você finalmente entende o que é compreender Deus. Compreender Deus é compreender Deus como você mesmo, né? É essa a revelação que ocorre, é essa sacação que vem. Eu vou usar a palavra sacação, é como se viesse uma ideia irrefutável, uma compreensão irrefutável, né? Por que é que temos fé no começo?
Não porque as escrituras não possam nos ensinar. Não, as escrituras ensinam o Gnana Yoga, é o que estamos vendo aqui. As Upanishads, a parte final do Veda, é todo Gnana Yoga, né? As escrituras podem nos ensinar, mas não estamos prontos para compreender o Deus mais sutil e abstrato. Puxa, ele é mais sutil do que o espaço. Ele está fora da compreensão direta da mente. A mente tem que ser ensinada, primeiro, a se livrar das suas identificações falsas. E só aí, então, ela está com espaço livre para receber Deus, né? Então, elas nos deram, as escrituras, a forma Rama, a forma Krishna, são representações simbólicas, né? Visto que o Deus original não pode ser compreendido por pessoas comuns, inicialmente é dada a púdia baseada na fé. E quando você faz púdia, gradualmente o próprio Bhagawan dará o desejo de conhecer Deus. É a resposta do sistema a isso que você está fazendo. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele vai te dar condições de discernimento para compreender, em última instância, o que é Deus. Shaunaka, nessa escritura, ele já está com esse desejo de conhecer Deus, depois de ter, né, se consagrado como um Karma Yogi. Mas ele está com isso. A pergunta que ele fez a Anguirás mostra isso. O que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo demais conhecido? Claro que é uma pergunta que ela é introdutória, mas ela é muito bem feita, né? O próprio Bhagawan dará um intelecto sutil para apreciar a consciência sem forma, que é autoevidente, que é sempre evidente. Como quem? Como você mesmo. Essa consciência que está aí, ó, né, que está presente o tempo todo, desde a sua infância, que sabe todas as modificações da sua mente, do seu corpo, é exatamente isso. Essa consciência que você dorme, né? E você acorda, e olha que coisa interessante, muito interessante isso. Você vai dormir, você não tem medo de morrer, você acorda no dia seguinte, e não há a menor dúvida para você de que você passou pelo sono profundo, embora você não se lembre de nada. É a mesma pessoa. Você foi dormir, você passou pelo sono profundo, e esse mesmo é o que está agora despertando de novo. Essa é a sua natureza. Ela está sempre aí, não importa o estado. Aqui a gente não está entrando na análise do estado. Isso é feito muito detalhadamente na Mandukya Upanishad. Aqui a gente está indo para a relação de causa e efeito. Olha a diferença das abordagens das Upanishads. Aqui é tudo tratado em causa e efeito. Esse é o mote. Tá? Lá na Mandúquia, o mote são os três estados que a pessoa passa todos os dias: vigília, estado onírico e sono profundo. Aqui a abordagem dele é por causa e efeito. Em todas as abordagens, no final, você vai cancelar todos esses movimentos. Você vai dizer que, na verdade, não tem três estados, você vai dizer que, na verdade, não tem causa e efeito. O que que tem? Só tem você consciência. Tá? Então, inicialmente é dado isso baseado na fé e gradualmente vai vindo, né, essa sutilização do seu discernimento que vai tornar você apto a compreender que você é autoevidente, né? Que a consciência é autoevidente, ela não precisa ser mostrada por nada. Por quê? Porque ela não está limitada por nada. Ela é ananta, né? Porque eu sei que eu sou um ser consciente, mas isso não tem forma. Tenta definir a sua consciência. Você não consegue nem definir a sua mente direito, né? Você sabe das operações dela, mas você não define o que é a mente. Agora, tenta definir isso que está falando da mente através do intelecto, né? Do discernimento, que é a função mais sutil que tem na mente. Tenta discernir essa luz. Por isso que o Ramana dizia assim: foque no pensamento eu sou. Aí a pessoa ficava lá. Aí ele dizia assim: de onde ele vem? É isso que ele estava querendo dizer. Ele queria devolver a pessoa para o que a pessoa é através desse eu sou. Fique só com o eu sou. De onde isso está vindo?
Qual é a resposta? A resposta é um silêncio, né? É um silêncio. Não dá para dizer de onde está vindo, mas que está lá, está. Inevitavelmente está lá. Como é que eu sei? Que esse eu sou, ele some no sono profundo. Então, o eu sou, ele é uma atividade de reconhecimento, né? Você se reconhece como tal. A mente trabalha em cima e diz para os outros, eu sou. Mas de onde está vindo isso? O que que é que está iluminando esse eu sou? É um outro modo de dizer isso. O que que ilumina esse eu sou? Você, exatamente você. Nossa, já são 9h30. Caramba, eu vou parar por aqui. É muita coisa. Às vezes eu acho um absurdo eu andar desse jeito. E olha que eu tô lento a beça. Isso aí tinha que ser, sei lá, um parágrafo por mês. Um parágrafo por mês e todo mundo contemplando aquele parágrafo. É, gente, é sério. Eu tô falando sério. É muita coisa. O que que a Upanishad fica te dando? É um monte de ângulos. Por quê? Porque a sua realidade é complexa? Não, ela é autoevidente. O que que é complexo é um modo de tentar entender isso como alguma coisa. Aí a mente ela vai criando uma complexidade extraordinária. E isso é tão ciente que o primeiro Dakshinamurti ele vem e ele diz: olha só, calma. Cara, peraí. Primeiro vamos desfazer esse sururu que você fez no seu escritório. O seu escritório está uma bagunça. Primeiro vamos arrumar ele. Vamos arrumar um grande escaninho chamado Upanishads e vamos botar esse monte de concepções em cada um deles para ir desfazendo todas elas. É um trabalho, é uma faxina que é feito com isso, né? Toda a escritura do Vedanta, no começo, é uma faxina, está arrumando uma desordem total, total, absoluta. A gente é muito desorganizado, né? A gente é organizado, no máximo, para ir atrás dos nossos desejos, mas quando a gente olha para nós mesmos, fica quase que um hospício, né? Porque a gente não está preparado para isso, né? Então, às vezes, eu penso, puxa, bastaria duas, três frases, mas é legal as pessoas irem olhando para ver esse sem número de ângulos, né? Imagina o Vedanta como uma figura tridimensional de N infinitos lados, tá? Imagina só isso, uma figura abstrata, não dá para conceber. O ensino é isso, né? É uma figura tridimensional com N lados. Cada lado é um espelho. Cada espelho vai refletir uma dúvida sua e vai anular ela. Pá, 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 pá. Quem é que vai descobrindo esses ângulos? Você, ajudado por aqueles que podem ajudar, o ensino, né? Se a gente for olhar uma figura, né, que lida com o Veda diretamente, quem é que é o que tem no meu computador, né? Gayatri. Gayatri é a mãe do Veda, né? Ela traz numa mão uma cura e na outra ela traz o conhecimento, traz a escritura. A gente é ajudado por essas, vamos chamar assim, inteligências, né? Tem uma realidade tão efetiva quanto nós mesmos, né? As pessoas acham, às vezes, que isso é meramente uma representação. Sim, do mesmo modo que nós somos uma mera representação também, tomando ciência de que a gente toma por a gente é meramente uma representação, né? É isso que a gente é. Nós somos uma representação capaz de se tornar autoconsciente, né? É como se o personagem do filme dissesse assim: caramba, eu, como personagem, na verdade, não existo. Eu sou essa tela aqui, né? Fosse uma tela viva. Aí você, caramba, a vida que vem para mim é da tela. Só tem essa tela, eu sou essa tela, né? Imagina isso. Não é uma tela inerte, né? É uma tela que é pura vida. É a vivificadora de tudo. É isso, então. Por isso que eu falei assim, puxa, às vezes é isso, né? Bastaria um parágrafo desse. É porque a gente ainda não treinou muito a contemplação, né? De focar tremendamente uma coisa, né? Excluindo o resto. Por isso que essas práticas, né? Karma Yoga, né? Bhakti Yoga,
fazer o Pasana Yoga são importantes porque elas ajudam a gente a focar fortemente, né, de modo desimpedido. A gente sabe como é que quem faz essas práticas sabe como elas são extremamente benéficas, né? As pessoas que têm um lidar com isso sabem disso. Mas é isso então. Alguém tem algo a colocar? Nada? Então, então é porque tá bom. Só de estar entendendo as próprias confusões já é 99,99999% de eficácia do ensino. Já está ótimo. Perfeito. Então é isso aí. Nós encerra diante desse silêncio. Foque no eu sou. Agora, de onde isso vem? Nessa hora faz sentido, tá vendo? Aí o cara vê, pô, o Ramana estava certo, faz sentido, é isso aí mesmo, né? Agora, o ensino vai, né, desse pessoal da ponta direta e joga isso de repente nas pessoas, aí não sei, eu tenho dúvidas, mas pode funcionar com um caso ou outro, né? Ou pelo menos pode trazer a pessoa para cá para deixar tudo mais claro. Aí cumpriu o seu papel também. Bom, é isso aí. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta, gratidão a nós podemos estar aqui ouvindo isso, assimilando de uma forma ou de outra, e tudo isso graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária,
apropriada para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.